Vocês acharam que eu não ia voltar, né? Eu também achei, mas eu voltei. Pois é, meus amigos, eu voltei. Mas antes, se você tá caindo de paraquedas aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Soraya, eu tenho 30 anos, sou estudante de Relações Públicas, sou estagiária, tentante do universo de criação de conteúdo e criei o Eu em Movimento para compartilhar um pouco das minhas peripécias da vida, compartilhar o que eu vivi, o que eu aprendi e me conectar com pessoas que talvez precisem de um ombro amigo ali vivendo situações semelhantes. Esse sonho nasceu quando eu decidi sair do CLT, largar tudo e tentar uma posição de estágio, migrando de carreira. E aqui a gente vai falar de um monte de coisa, tá? Vai falar de fofoca, vai falar de assunto pesado, vai falar de assunto alegre. Eu quero trazer tudo aqui pro meu mundinho Eu em Movimento. Muito bem-vindos. E voltei com um cenário novo, tá? Vamos pro episódio de hoje com um cenário novo, com planta, com esse negócio aqui que era pra estar colado na parede, aí eu não consegui colar. Então ele vai ficar aqui porque eu quero que ele apareça. Tem um roteiro aqui de apoio, amor, tem planejamento, tem a minha softbox que tá aqui, ó, iluminação, amor, tem tripé novo, tem qualidade, tem entrega. E o episódio de hoje não é muito das alegrias, é um episódio um pouco mais pressão baixa. Mas eu vou tentar trazer com, assim, um humorzinho para deixar um pouquinho mais leve. Mas é um tema que eu queria trazer há muito tempo aqui e eu vou trazer em comemoração ao meu desmame total da medicação. Glória a Jesus. Sim, gente, eu parei de tomar remédio. Em homenagem a esse acontecimento incrível na minha vida, eu vou falar um pouquinho do que me levou a tomar a medicação, que é a síndrome de burnout. Vou começar aqui com os dois pés no peito, só para saber se vocês tinham noção dessa informação. Segundo a Previdência Social, em 2021, houve 823 casos de afastamento por síndrome de burnout. Em 2025, esses casos subiram para 7.595. Fora, né, se a gente for pensar, as pessoas que não têm esse diagnóstico, as pessoas que não chegam no fundo do poço, conseguem sair antes, ou nem sabem que estavam passando por uma situação como essa, que é o meu caso. Eu nunca tive o diagnóstico, não cheguei no fundo do poço e saí antes. O episódio de hoje eu vou falar justamente sobre isso, como eu entendi que eu estava caminhando pelo Vale da Sombra, como eu, acordei e falei assim, chega, não dá mais. E como eu vivo com isso até hoje, porque eu ainda tenho, infelizmente, resquícios, traumas de toda a situação que eu passei, de todo o trauma que eu tive. Mas estou sobrevivendo, o Eu em Movimento é um resultado e um exemplo que eu estou vencendo, porque eu consegui colocar isso no mundo e eu estou muito feliz. Bora pro episódio de hoje? Vou começar aqui com o contexto. Galera, eu já trabalhei em todo canto do mundo. Todo canto do mundo é muito forte, mas eu trabalhei em muitos lugares, com todo tipo de gente, com todo tipo de público, e eu trabalhava com atendimento ao cliente, né? Então, por aí a gente já vê que a pessoa teve uma construção de caráter diferente, né? A gente trabalhar com atendimento ao cliente, amor, ó, isso aqui já diz muito, né? Você acaba criando uma casca ali, porque é um tipo de trabalho muito pesado, muito... né, você lidar com pessoas ali o tempo todo, com metas e tudo mais, é muito pesado. Então, eu trabalhando muito tempo com isso, eu sabia muito bem separar vida de trabalho, vida pessoal de trabalho. Então, quando eu entrava no trabalho, eu não pensava na minha vida pessoal, não pensava nos problemas da vida pessoal. E quando eu saía do trabalho, eu não pensava nos problemas de trabalho, eu não levava nada para casa. Tudo ficava no trabalho. No dia seguinte, eu lidava com as coisas. Então, o trabalho, ele nunca foi uma coisa, os problemas do trabalho nunca foi algo que impactou a minha vida pessoal, que me tirou sono, que, enfim, me incapacitou de fazer as coisas. Isso nunca foi um problema, até que foi um problema. Eu vou dar um nome aqui, um nome suave pro bendito do lugar, de Quinto dos Infernos. Eu sempre trabalhei com atendimento ao público, assim,
tete a tete ali. Trabalhei em academia, trabalhei em estúdio de dança, pipopopó. Chegou uma hora que eu cansei e falei, meu Deus, não quero trabalhar mais com isso, quero sair. Consegui sair e entrei numa startup. Eu passei por um lugar antes, mas nem conta, é uma experiência que nem conta, nem lembro que trabalhei lá. Passei desse lugar e fui para uma startup. E quando eu entrei nessa startup, eu achei que eu estava realizando o sonho da minha vida. Porque era muito aquele cenário de CLT Premium que a gente chama, né? Era muito, meu Deus, pode tomar cerveja no horário de trabalho, caraca, tem paga hora extra, tem VR, tem não sei o que, Então, no começo, assim, foi ótimo. Eu tinha uma gestão muito boa, apesar de uma pessoa ali ou outra. Eu tive uma gestão incrível. O primeiro ano pra mim foi maravilhoso. Eu ganhava bem, eu trabalhava muito, mas eu ganhava pra isso. Então, pra mim, eu estava vencendo, estava conseguindo comprar minhas coisas, estava mudando minha realidade. Então, pra mim, aquilo foi ótimo no primeiro ano. Com o passar do tempo, as coisas elas começaram a ir de mal a pior, porque a organização em si começou a passar por alguns problemas e esses problemas eles não foram bem geridos ali, né, por quem estava em cima. E quando a gente sabe que o problema, né, começa a sair do controle ali, ele entra no rabo de quem? Do peão grande funcionário. No primeiro ano foi incrível, tudo maravilhoso. Eles me colocaram numa posição de liderança, e eu coloco muitas aspas aqui, porque era liderança para me chutar trabalho, porque nunca foi para minha carteira de trabalho. Quem precisava me respeitar enquanto posição de liderança não respeitava, porque isso não era, né, reforçado ali, não era, né, como eu acho que deveria ser, enfim. Então, comecei a trabalhar mais, aumentaram um pouquinho o meu salário e beleza, vamos seguindo, não tá incrível, mas tudo bem, tô chegando num cargo de liderança, isso pra mim é importante, foi em pouco tempo. E em dado momento a organização passou a ir de mal a pior, tudo começou a desandar. Esse caos, ele não tava sendo bem gerido pelas pessoas lá de cima. E aí vieram novas gestões e assim, a gente tava o tempo todo apagando incêndio. E nesse momento que começou a degringolar tudo, foi o momento que eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Eu comecei a realmente perder o sono por conta de questões do trabalho. Eu tinha algumas questões familiares também na época, foi a época que eu saí de casa. Houve algumas questões assim também. Mas aí começou a juntar tudo, né? Então eu comecei a ter realmente dificuldade para lidar com os problemas do trabalho só no trabalho. Eu comecei a levar para casa, comecei a levar pro coração mesmo. E aí aquilo ali, amor, oh, graças a Deus, oh, coisa boa. E aquilo ali começou a me consumir de uma forma muito, muito ruim, porque eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, eu não tinha abertura para dar esse feedback, muito pelo contrário, qualquer mínima reclamação que tivesse era tora no rabo. Tipo assim, mas por que você tá reclamando? Não entendi, tem água no escritório, não entendi por que tá reclamando, porque chegou um momento que as coisas degringolaram tanto que a gente parou de receber direito, né? Além de todos os problemas, né, todo o peso da meta, de colocarem metas que ninguém alcançava só para não pagar ninguém, a gente parou de receber o básico, sabe? E aí se você reclamar, eu ficava assim, como assim você tá reclamando? Ué, não entendi. Tem que vir 3 vezes por semana trabalhar. Tem água no escritório. Tô pagando o seu salário. Tô comendo seu rabo com farofa e tá reclamando? Não entendi. Essa geração que não aceita nada. Não aceita. Oxi, eu nem te bati com chicote. Como assim você tá reclamando? Era basicamente viver esse ambiente, né? Você tinha que sorrir e acenar. E chegou um momento que eu comecei a dar uma revoltada, porque eu já estava exausta, né? Eu já estava tomando remédio
que eu não gostava de tomar remédio, mesmo sabendo que era necessário, mas eu pensava muito, meu Deus do céu, eu não consigo sair desse momento, né, desse looping infinito, porque eu não consigo controlar a minha ansiedade, eu tô num lugar que não me permite isso, né, que muito pelo contrário, me tira o sono, me tira o meu brilho. Eu comecei a perder o brilho mesmo, assim, beber muito, comecei, assim, ter algumas impulsividades por conta do momento que eu tava vivendo ali. Chegou um momento que o psiquiatra teve que colocar remédio pra dormir, enfim. E aí chegou um momento que eu comecei a me rebelar, né? Eu falei assim, mano, comecei a bater de frente, em algumas coisas e aquilo ali não foi bem visto, não. Eu estava errada. Como assim você não tem maturidade pra lidar com esse tipo de coisa? Você precisa ter maturidade, você precisa, né, escolher esperar. E aí aquilo ali começou a ser muito mal visto e eu comecei a sentir assim que cabeças iam rolar e eu rezava pra minha cabeça rolar. Eu queria muito que minha cabeça rolasse, mas não, amor. Você vai ficar, você que vai ter que pedir pra sair. E aí chegou um momento que, né, eu tava reclamando muito, tava dando esse feedback, pipipopopó, me ofereceram uma oportunidade que não fazia nenhum sentido pro meu momento de carreira, pro meu momento, assim. E se tivessem prestado o mínimo de atenção, saberiam. E prestaram, sabiam, né? Mas queriam me tirar ali porque eu inflamava o time, né? A minha influência, ela inflamava o time. Então, queriam me tirar dali e eu recusei. Eu falei assim, olha, não faz sentido pra mim, não quero. Mas isso vai me prejudicar? Não, não vai te prejudicar. Muito pelo contrário, fique tranquila, não vai te prejudicar. A gente entende. Entende? Meses depois, o time passou por uma reestruturação, né? Mudaram algumas coisas ali. E nessa reestruturação, todo mundo foi ali agraciado com vantagens e eu não fui. E aí eu falei assim, olha só, eu acho que me prejudicou sim. Eu acho que eu não podia ter falado não. Não. Sentei, né, com a liderança e falei, então, falaram que não ia me prejudicar, né? E eu senti que tá tendo retaliação aqui. Então, toda ação tem uma consequência. A minha vontade no momento de reação daquela situação era subir na mesa e cagar na mesa. Toda ação tem uma reação, né? E aí eu tive picos de ansiedade. Cheguei em casa, chorei pencas, minha mulher sabe, chorei pencas, passei com o psiquiatra, eu tinha consulta com o psiquiatra na semana seguinte, aí ele falou assim, olha, devido às suas crises que a gente tá acompanhando, vai ter que colocar um remédio a mais para essas crises e vamos aumentar a dose do remédio para dormir, porque eu não dormia. Eu fechava o olho e não dormia. E aí ele aumentou o meu remédio para dormir, adicionou um remédio com efeito sedativo ali para as ansiedades do dia, tomando remédio para acordar, para remédio para viver o dia e remédio para dormir. Não tá compensando, né? Não tá compensando. Aí eu falei assim, sentei com minha mulher e falei, chega. Eu não aguento mais. Eu não vou continuar passando por isso. Eu tentei fazer um acordo até, né, assim, achando que teria um mínimo de empatia, né? Abrir meu coração pra situação, pra como eu estava. E, cara, só faltou falar foda-se, né? Mas aí se perguntar, não, bom samaritano, todo mundo é muito bom de coração, todo mundo é... Imagina, você que não soube separar o profissional do trabalho, da sua vida pessoal, né? Cheguei num momento que eu olhava assim e pensava, meu Deus do céu, eu me perdi.
eu não faço mais atividade física, eu não me cuido mais, eu não sinto que eu aproveito os momentos. E olha que eu realizei, assim, muita coisa legal no ano passado, que foi o ano que eu saí e que foi o ano que eu piorei. Eu parei de ter vontade de sair, de fazer as coisas, de ter projetos pessoais, de conquistar coisas, sabe? De me movimentar mesmo. Eu pensei, não existe melhor momento pra dizer chega. Eu queria ter dito antes, né? Eu tinha muito medo de perder a estabilidade também. Que estabilidade? Pelo amor de Deus. Hoje eu olho assim e falo, minha filha, que estabilidade? Estabilidade do quê? Da ala psiquiátrica? Só se for. Você ia garantir estabilidade na ala psiquiátrica. Preciso já fazer estágio mesmo. Eu tentei, como eu falei, eu tentei o acordo ali, não teve jeito. Eu falei, quer saber? Vou sair então. E no dia que eu terminei o meu aviso prévio, eu queria soltar fogos. Eu queria soltar uma bomba lá dentro, né? Mas eu soltei fogos. Parece que magicamente fui feliz de novo, sabe? É bizarro, assim. Quando eu olho pra Soraya um ano atrás, quando eu olho pra Soraya de um ano atrás, cara, assim, apagada, realizando muitos sonhos. Eu realizei muita coisa legal no ano passado. Mas eu também perdi muito de mim, assim, nesse processo e não farei de novo, inclusive. Hoje eu sou estagiária numa empresa gigantesca, numa empresa muito organizada, muito incrível, inclusive, onde eu sei para onde eu tô indo lá dentro e sei que eu posso alcançar isso. Então, com uma cultura muito diferente, uma cultura que realmente faz sentido com o que eu tô buscando. Alcancei o 6º semestre da faculdade, vai ter um episódio sobre isso, do porquê isso é uma grande vitória. Lancei o Eu em Movimento, esse projeto que era um sonho pra mim. Eu tô com outros projetos pessoais, sabe? Eu parei de tomar remédio, meu Deus, nem acredito. A minha vida tá acontecendo de novo, sabe? Eu ainda vivo, como eu falei no começo, né? Que eu ainda tenho alguns resquícios, eu ainda tenho alguns traumas mesmo. Eu tô tendo que tratar na terapia a questão de ir presencial pro escritório, porque eu não queria ir, eu não queria ter interações, eu não queria ter que me deslocar. Eu tenho receios ainda de feedbacks de liderança. Eu tenho medo de falar as coisas ainda e ter retaliação daquilo. Então, eu ainda estou vivendo algumas coisas, né? Eu ainda estou superando algumas coisas. Mas eu já cheguei muito longe. Eu entendo que nem sempre é possível a gente sair desse lugar, né? A gente ter esse privilégio. Eu considero que eu tive o privilégio de escolher sair, de ganhar menos, enfim. E recalcular ali a minha rota. Mas se você tem essa oportunidade, se agarre às pessoas que você ama, procure profissionais, escolha você, sabe? Eu passei por isso, eu vivi isso na pele, de me deixar de lado, de deixar o que eu queria de lado, porque alguma estabilidade imaginária, algum dinheiro imaginário ali que nem existia e... Foi, assim, foi terrível. Foi o momento mais terrível da minha vida mesmo. Hoje eu tô aqui pra contar a história, hoje eu tô aqui com esse projeto incrível pra justamente incentivar você que talvez esteja passando por isso ou já passou, pra sempre se escolher, sabe? Sempre escolher a sua paz. Isso é uma coisa que tem que ser inegociável, gente. Então, bem papo coach mesmo, tá bom? Compra meu curso. E se você chegou até aqui, me siga nas redes. Gente, me segue no Instagram, segue o podcast, por favor. Clica aí no like, clica aí no comment, compartilha, manda pros amigos no WhatsApp, no direct do Instagram, no direct do TikTok. Manda tudo aí. Vamos tá fortalecendo uma mulher careca. Por favor, o arroba é tão fácil, meu arroba de todas as redes, Instagram, TikTok e YouTube, é arroba Soraya Buriti. É marca, amor, é nome pesado, eu venho com tudo, tá bom? Próximo episódio agora é só daqui 15 dias, tá? Preciso de tempo. Um grande beijo.